Vamos lá, gente. O que é o antígeno? O que é o antígeno? O que é o anticorpo? Ele combate bactérias, vírus que não fazem parte do nosso organismo. Então, são substâncias sintetizadas, produzidas no nosso organismo, que têm a capacidade de se ligar ao antígeno, tá? Neutralizando o antígeno, certo? Então, quando eu estou falando em imunidade específica, eu estou falando de anticorpo. Quem é e como é que a gente produz, como é que os organismos produzem anticorpos? A partir de um antígeno. Então, eles falam, o inimigo tem uma forma arredondada. Então, eu vou fazer um anticorpo de forma arredondada que possa encaixar no antígeno e neutralizar o antígeno. Uma figura, né? Mas, mais ou menos essa ideia. Certo? Então, o antígeno é aquilo que é externo ao nosso organismo, que o organismo reconhece como estranho, né? As proteínas têm essa capacidade, né? E que suscitam, né? Provocam no nosso organismo a produção de anticorpos. Quem nos confere imunidade específica são os anticorpos. Quando a gente pode receber esses anticorpos passivamente ou a gente pode produzir. Então, quando a gente recebe passivamente, é porque eles são produzidos em outros organismos, né? Então, o neném recebe da mãe, não é? Isso. Pela própria placenta, ou pelo leite, ou a gente recebe tomando soro, que foi produzido no cavalo, certo? Ou nós produzimos. Quando nós produzimos esses anticorpos? Quando nós ficamos doentes, e aí o nosso organismo vai fazer o anticorpo para tentar neutralizar, ou a gente é vacinado para não passar por uma doença de quase morrer para produzir o anticorpo. Né? Enfrentar uma situação mais longa. Certo? Tudo bem agora? Então, a imunidade pode ser ativa, quando eu produzo, ou pela vacina, ou passiva, quando eu tomo soro ou eu recebo da mãe. Certo? E a ativa, ela pode ser artificial ou natural, né? Artificial quando naturalmente adquirida quando tem a doença, artificialmente induzida quando toma vacina. Passiva, naturalmente adquirida pela transplacentar na amamentação e artificialmente adquirida pelo soro. Tudo bem? Tá? Aí nós tínhamos visto, né, que tem umas células que são responsáveis. Então, eu tenho imunidade humoral, que é essa conferida pelo anticorpo, e eu tenho imunidade celular, que são as células que ficam o tempo todo, como se fossem guardinhas lá olhando, né? Aí chegou um negócio diferente, o macrófago vai lá, faz a fagocitose, aí ele vai pelo sistema linfático, chega no gânglio, lá no gânglio ele fala assim, ó, peguei o meliante, né? Faz aí uma algema que caiba no pulso dele, aí o linfócito vai lá e faz o anticorpo e prende lá o antígeno que é o meliante. Deu para entender isso? Como é que o sistema imunológico fazendo usando a imaginação aí, tá? Então são vários tipos de células da série branca, né? Que nas infecções eles aumentam, por exemplo, né? Então, se a gente está com uma infecção bacteriana, os leucócitos vão lá em cima. Por quê? Porque a tropa tem que ser aumentada. Já os vírus têm a capacidade de diminuir. Então, por um exame de sangue, dá para a gente ver se você está com uma infecção bacteriana ou viral. Não que você vai enxergar a bactéria ou vai enxergar o vírus, mas porque o número desses nossos patrulheiros aqui se altera, revelando então se é bactéria ou vírus. Normalmente, vírus você tem uma leucopenia, uma queda, e nas bacterianas uma leucocitose. Tudo bem?
familiarizados? Então, o sistema imune, ele não só faz o patrulhamento de elementos estranhos exógenos, como bactérias, vírus, como ele também faz o patrulhamento de células que saíram erradas do nosso organismo. Então, como eu já falei, né, conforme as células vão se multiplicando, pode ter um erro na transcrição do DNA e de repente sai uma célula com defeito e se ela não for combatida, ela pode desandar, se multiplicar e dar origem a quê? A um tumor, né? Então, normalmente quem tem uma tendência maior a ter câncer é porque tem uma falha no sistema imunológico. Tem um gene lá que fez com que o sistema imunológico dela passe distraidamente perto da célula e não a combata. E a célula vai se multiplicando. Mas DNA não, professora, é hereditário? Não é hereditário? Então, ela nasceu com um erro do DNA, mas que já é herdado. Herdado de pai e de mãe. São duas coisas que tem a ver aí no DNA. Uma é o sistema imunológico dela ser distraído. O DNA, para fazer essas células, produziram células distraídas. Ah, entendi. Entendeu? Agora, a outra coisa que envolve o DNA é a célula, na hora que está se multiplicando, então você tem lá uma célula da mucosa do bronco, do revestimento mucoso do bronco. O que ela tem que estar sempre se multiplicando? De repente, numa multiplicação deu um erro, deu uma falha. Isso pode acontecer. Aquela falha, o sistema imunológico das pessoas, a grande maioria, graças a Deus, vai lá e ó, acaba com isso. Desses que têm esse problema genético de ser distraído, não percebe que aquela célula deu um erro e ela vai se multiplicando. Isto são as causas endógenas. Mas a gente tem fatores exógenos de fora que aumentam a probabilidade de você ter câncer. Então, se você tem substâncias, por exemplo, substâncias poluentes, né, que você, na hora de metabolizar, dá origem a metabólitos reativos. Esses metabólitos reativos são substâncias do ponto de vista químico instáveis, que vão lá e podem se ligar no DNA. Na hora que se liga no DNA, pode fazer uma transcrição errada e induzir a formação de uma célula errada. E se junto com isso ainda tem o sistema imunológico distraído... Pronto. Né? O pessoal sabe. Hã? Isso aí. Não entendi. Ele é assim. Então, o Hospital do Câncer, por exemplo, quando a pessoa tem, por exemplo, mulheres que têm a avó teve câncer, a mãe teve câncer de mama, tem uma prima, vale a pena fazer um mapeamento genético. Né? Que nem eu tenho uma amiga que ela já tirou as duas mamas. Quarta-feira passada ela fez uma cirurgia que estava com tumor aqui dentro. Menina, graças a Deus. Outro dia ela falou, passa a mão aqui, aí você sente um aumento de volume, né? Então, e ela, assim, todos os fios dela tiveram o lado da mãe também, então ela tem uma chance aumentada. Então, primeiro é feito um diagnóstico epidemiológico, como a gente fala, né? Então, já viu a incidência dessa doença maior naquela família. Então, hoje em dia, esse teste não é barato para pegar a população toda e fazer. E aí, quem tem essa chance tem que ficar mais de olho para pegar as coisas. Bom, então, essa coisa da resposta imune ser uma faca de dois gumes, quando que a gente usa esse termo, né? Quando você quer uma faca que corte de um lado, porque se ela corta do outro lado, ela pode te cortar. Você quer cortar alguma coisa, acaba se cortando, né? Então, por isso que se usa esse termo. Então, em alergia, quem tem alergia é porque o sistema imunológico está trabalhando além do que ele precisava trabalhar.
Então ele está estranhando coisas que não eram para ser, não eram para causar estranheza para ele. Certo? Como eu já falei, chegou a primavera, tem mais pólen no ar, a pessoa fica com rinite, fica com o nariz. Por quê? Porque ele produziu o anticorpo que foi lá no mastócito, que é a célula que guarda estamina. O anticorpo se ligou lá, na hora que o antígeno chegou, libera estamina e vira aquele caos, né? Nariz vermelho, escorrendo, espirra. Então por isso que a gente toma anti-histamínica, para diminuir. Isso, porque a estamina, porque agora eu falei para vocês do anticorpo, mas você tem o anticorpo, ele fica circulando. Certo. Tem mais de um tipo de anticorpo, tem IgE, IgM, IgG, tá? A IgE, ela é um anticorpo que vai e se liga a uma célula que a gente tem, que se chama mastócito. Esse mastócito tem histamina aqui dentro. E a histamina é uma substância que, quando ela sai, ela dá vasodilatação. Vamos ver se essas palavras lembram vocês alguma coisa. Aumenta a permeabilidade vascular. Então, assim, eu tive contato com coisa, o meu organismo falou assim, que perigo, pólen. Vai lá, faz anticorpo e o anticorpo vai e se liga no mastócito. A próxima vez que entrar em contato com o pólen vem aqui, se liga a isso aqui e vai fazer com que a histamina que estava aqui dentro saia. Na hora que ela sai, ela vai dar vasodilatação, por isso que fica vermelho. Ela vai dar aumento da permeabilidade vascular, por isso que incha. Começa a coçar, começa a espirrar. Tem gente que isso acontece no pulmão, né? Não consegue respirar. Tem gente que acontece na pele, a pele fica toda vermelha. Certo? Então, esse daqui é o mecanismo. Lembra? Eu falei, eu vou escrever isso aqui, vocês vão lembrar de alguma coisa. Lembra que eu falei do processo inflamatório? Só que, normalmente, é um mecanismo de defesa. No caso de reação a pólen, é uma perda de energia e uma relação da gente. E no pulmão ainda pior ainda, porque se fica demasiado, não vai conseguir respirar. O nariz é desconfortável, mas fica por aí, né? Professora, quando a pessoa tem alérgica à comida? Alergia é a mesma coisa. Esse anticorpo foi produzido pelo antígeno que veio com a comida. Que comida você tem? Eu tenho carne de porco. Carne de porco. Alergia a qualquer carne de porco. O que te acontece? Toda vermelha, segundo esperela na minha boca. Então, é exatamente isso. É exatamente isso. Você tem algum componente, alguma proteína da carne de porco que o teu organismo fala, opa, coisa estranha. Aí vai, produz o anticorpo vai, se liga ao mastócito, esse mastócito está em todos os tecidos. Então tem intestino, tem gente que tem quadro alérgico e diarreia, né? Então, tem gente que é respiratório, né? Tem gente que pega tudo, né? Amiga, ela incha todos, ela come laranja. Isso. Tem gente que tem alergia à clara do ovo, tem gente que tem alergia à castanha, e assim vai. Né? Bom, então alergia. A aceitação de transplante também, o sistema imune é um problema. Por quê? Bom, agora que todo mundo já contou as alergias, vamos passar para o problema que tem no transplante. Então, o sistema imunológico no transplante é uma coisa boa ou uma coisa ruim? No transplante? Porque é ruim, porque ele não aceita. Exatamente, porque ele que vai ser. Ele vai rejeitar. Então, quando a Rejeição, pessoa sofre de transplante, ela passa a tomar substâncias imunossupressoras.
Pra diminuir. Vão fazer diminuir a imunidade. Aí Por também ela isso que fica muita mais gente sujeita não a sobrevive, infecção. né, professora? Oi? Por isso que muita gente não sobrevive, né? Tipo, Por rejeição ou porque quando baixa tudo, às vezes pega uma fica infecção. mais fácil, exatamente. Agora há pouco tem uma colega de vocês que ela sempre me conta que o marido dela é transplantado. Né? Ela estava me contando que o marido dela ficou com o pé inchado agora, e aí eles foram para o hospital. E aí ela sugeriu para a médica se não podia ser, até a gente vai ver aqui, zipela, né? O cara se coça e abrir uma porta de entrada. Mas eles, quando ela ligou para a médica falou, não vá para o hospital, porque como é transplantado, tome um supressor, não pode ir para o hospital, porque lá tem os micro-organismos mais selecionados existentes. Né? Então você vê todas as defesa do hospedeiro, isso mesmo, é para isso que serve. Né? Então, nós somos hospedeiros. Precisamos nós, sim, precisamos ter o sistema imunológico, na maioria do tempo, funcionando direito. Né? Quem não tem, por exemplo, quem tem imunodeficiência, no caso, ou por medicamento ou pelo vírus da AIDS, tem infecções mais facilmente. Né? E neoplasias. Então, tanto em C quanto em D, neoplasias a gente já falou bastante. Tanto em C quanto em D. Oi? A defesa do hospedeiro é o sistema imunológico? É assim que a gente se defende. Tem aquelas defesas inespecíficas, como eu já falei, né? A tosse, o espirro, a diarreia, o próprio sistema imunológico, o próprio processo inflamatório, que não sabe contra o que e reage assim contra tudo. Quando é mediado por anticorpo, aí é mais específico. Certo? Então, e você vê que as duas coisas podem conversar. Por exemplo, que nem a... Como se chama mesmo? Daniela. Agora há pouco a Daniela falou, olha, eu tenho alergia à carne de porco e eu tenho diarreia. Né? Então, ou eu tenho alergia e tenho rinite, o nariz fica inflamado. Certo? Então você vê que essa reação específica, ela desencadeia reações inespecíficas. Certo? Mas enfim, então nas duas primeiras situações, não é legal ele estar muito ativado. E aqui é legal ele estar ativado. Professora, caso a pessoa tenha essas alergias, assim, que o sistema imunológico funciona demais, tá ligado a pessoa ter menos risco a ter câncer ou não? Nada a ver? Porque, eu nunca li isso, Juliana. Eu nunca li isso. Não, assim, para perguntar, porque você falou que é quando passa desapercebido.